Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina e principalmente explorarmos as novas entrelinhas aqui do livro de Daniel. Estamos iniciando aqui mais uma série de estudos. Feliz Ano Novo, feliz 2020. Espero que todas as famílias estejam boas, tenham celebrado esse momento. Apesar do pessoal ser crítico, mas Jesus não nasceu em dezembro, Mas pessoal, a família celebrar é importante, Está o trio completo aqui, vamos iniciar, firme e forte, mais um trimestre. Espero contar com a presença de vocês, sempre a colaboração de vocês nos comentários, na inscrição, no compartilhamento da matéria aí para os seus amigos, nas redes sociais. Espero, claro, sempre contar aí também com a participação do grupo administradores aqui. Então nós teremos uma dinâmica, o Ricardo está gerenciando isso, para que os pessoal que participa lá dos colaboradores, possam mandar também o material para a gente continuar aquele projeto. O formato desse trimestre basicamente é o mesmo, nós teremos lá palavras da Torá, nós teremos a meditação no verso quando ser necessário e também nós temos as entrelinhas da ponta da linha, escritura e também as entrelinhas de cada dia. Beleza, pessoal? Espero que vocês curtam. Na lição de hoje, nós vamos começar então esse trimestre falando um pouco sobre o perfil do autor. Vocês conhecem quem é o autor aqui dessa lição que nós vamos estudar? E também um panorama geral do trimestre, que nós vamos esperar porque parece que é meio diferente esse Daniel aí, não vai ser verso a verso. Nós teremos também na Palavras da Torá, como o título da primeira lição é da leitura à compreensão, nós vamos estudar aí no nosso dicionário hebraico que nós estamos formando a cada lição, nós vamos estudar leitura, cará e compreensão, que é o bin. Depois o Ricardo vai corrigir aí a pronúncia. Nós teremos também nas entrelinhas aqui de domingo, Miguel, o primeiro do princípio. Então, o que é esse primeiro? Miguel, será que é o anjo? Dos príncipes, desculpa, isso. O primeiro dos príncipes. Será que Miguel é um anjo? Será que nós adventistas que interpretamos diferente? Nós teremos também, novamente, a questão do quiasmo no livro de Daniel e a questão do paralelismo. E o que o Ricardo vai trazer aqui é sobre a questão do paralelismo no sentido, na forma e também na extensão. Para vocês entenderem que realmente essa ideia de fazer paralelismo ela vai muito mais além do que simplesmente colocar duas linhas que vão na mesma direção. Nós vamos ver também qual a diferença entre profecia apocalíptica e profecia clássica, que são os termos aqui que o autor traz na linha da lição. E por fim, nós vamos falar sobre Daniel 9:24, onde existem 3 palavras em hebraico para denotar pecado. Então fiquem ligados, espero que vocês gostem dessa nova série de Daniel, espero que vocês estejam aí firmes. Nós vamos gravar várias lições, uma próxima a outra, então talvez não dê pra gente ler aqui o comentário de todo mundo, para fazer aquela interação, mas espero que vocês participem aí de uma forma nos comentários. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, queríamos aqui dar boas-vindas ao Tiago Santana e o Mário que se inscreveram aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos, Mário, seja bem-vindo, Tiago. Espero que vocês curtam aí o nosso estilo aqui de compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Bom, o trio está completo, Nós vamos começar falando sobre o autor da lição e o que nós vamos esperar aí desse trimestre. É com você, Alexandre. Beleza, então o autor da lição se chama Elias Brasil. É brasileiro então? É brasileiro. Ele é o novo diretor de Instituto de Pesquisas Bíblicas, ele é teólogo, ele atuou já como diretor associado desse mesmo instituto, é formado em teologia pelo Seminário Adventista Latino-Americano da Bahia, ele é doutor em teologia pela Andrews, ele estuda e já publicou livros falando sobre o santuário, a doutrina do santuário. Ele tem um livro novo que está saindo pela casa, que é sobre o livro de Daniel, que tem até inclusive a propaganda aqui na contracapa da lição. Se você der uma olhada, você vai encontrar ali uma propaganda do livro que ele escreveu sobre o livro de Daniel. Isso. Qual que é o nome do livro? Tem escrito aí? O nome do livro é O Livro de Daniel, uma profecia para nosso tempo. Tem a propaganda ali na capinha da lição. E tem uma outra propaganda também na lição que a gente está olhando, que é o Daniel verso por verso de Henry Feyerabend, que é esse livro aqui, que a gente já citou. Ele tem um livro sobre Apocalipse também. Eu conheci ele.
Você conheceu ele pessoalmente? Sim. Nossa, que chique! E esse outro aqui, que é o do Merwin Maxwell, Uma Nova Profecia, Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel. Particularmente, o meu favorito desses dois é o Maxwell, que é o livro que a gente utilizou quando a gente fez aquela antiga série sobre Apocalipse. E sobre esse trimestre, parece que não vai ser verso a verso, como nós fizemos uma série. Tem uma série aqui na playlist, né, do canal, Apocalipse, desde o verso 1 até o último capítulo. E essa série de Daniel, como que vai ser? Então, pelo que a gente não estudamos a lição inteira, Sim. né, estudamos só algumas semanas, mas pelo que a gente viu, não vai seguir uma estrutura exatamente de verso a verso de Daniel, e não vai seguir uma estrutura que seja centrada apenas nas profecias. Então não é uma lição que está preocupada apenas com profecia, é uma lição que vai falar de outras coisas, vai falar da fornalha, vai falar da saúde e vai falar de profecia também. Legal, pessoal. Então, espero que vocês estejam animados aqui. Nós temos aqui a foto disso aqui, né? Esse aqui, então, que é o Elias Brasil, para quem... agora já lembrei, já viu uma mensagem, ele tem canal, tem alguns vídeos no YouTube, né? Algum canal. Bom, então agora vamos iniciar, sim, leitura e compreensão. Vamos ver a palavra da Torá. Vamos lá, gente. Olha, vocês podem perceber na lição, por todos os títulos da lição, ele vai ter sempre essa dinâmica. A lição dessa semana, por exemplo, da leitura, a compreensão. Lição 2, de Jerusalém, Babilônia. 3, do ministério, a revelação, da fornalha ao palácio. Todos os títulos de lição vão seguir esse padrão. Então nós vamos ter, agora na palavra da Torá, sempre duas palavras, acompanhando esse padrão do autor da lição. A palavra da Torá hoje, gente, é leitura. Vocês que estão acompanhando a gente já estão acostumados com o cará, quando a gente falava do chamado, só que cará também é leitura. A gente tem, na língua hebraica, a palavra mikará, que seria leitura no sentido de convocação. Por quê? Aqui a gente falou que a língua se construiu dentro de uma cultura religiosa. Então os ritos, a liturgia, está muito agregada àquelas palavras. Então essa convocação por quê? Era feita o chamado, a convocação se reunia e fazia a leitura. Então já ficou mikra, é leitura e também significa convocação. Ha-kra é leitura no sentido de recitação, porque a leitura era leitura oral, era falada. Essa história de leitura para si, para Deus, não está dentro desse conceito. E queriá também é leitura no sentido convocação e no sentido proclamação, em função da raiz da palavra cará. A gente também tem uma outra palavra, agora que não está tão contextualizada dentro dessa liturgia, dessa espiritualidade da época, que é lum, que é mais próximo daquilo que nós entendemos como leitura, que é observação, atenção, reflexão, leitura, estudo ou especulação. Aqui já está mais aproximado com a nossa visão aqui do ocidente de leitura. Agora um detalhe muito interessante aqui, gente, a palavra compreensão é bin. Aí a gente pensa, mas espera lá, ben não é filho? Bin é compreensão? Sim, a forma falada ela é muito similar, compreensão e filho, mas tem uma diferença. Eu coloquei aqui, ó, é um bet, o bin da compreensão é um bet, igual o de filho, só que tem um yud aqui no meio, seria como se fosse um y, e depois tem um nun, a mesma letra aqui embaixo. Então vamos dizer assim, para a gente entender uma palavra, cada letra equivale, a gente sempre explica aqui, é como se fosse uma micropalavra, entre aspas. Cada palavra é um sistema composto. Então vamos tentar entender uma palavra em hebraico. A gente separa essas letras e tira os elementos dessa palavra. E veja a similitude entre bin, compreensão, entender, observar e perceber, e ben, que é filho, jovem. Na pictografia das duas palavras, daí vamos separar agora aqui, compreender. Nós temos um bet, que seria a casa, o yud, que seria o braço, e o nun, que seria o peixe.
É mais ou menos no sentido assim, que é compreender, entender, é como se fosse a provisão da casa, o sustento da casa. Aquela pessoa que sai da casa e com o braço pega, joga a semente, ou pega o peixe, joga a semente para plantar, para depois se alimentar, ou pega o peixe para trazer o alimento. É a provisão, é o sustento do lar, é compreensão. E filho, jovem, nós temos o bet, e que seria a casa, o nun, que é o peixe, ou a semente. É como se fosse a semente da casa, a potencialidade da casa, o futuro da casa. Terminamos palavras da Torá. E vamos então para o tema já de sábado. Vamos lá. Não, ficou faltando, gente, um pedacinho ainda. Tá. De palavras da Torá, um pedaço de escritura que é muito relevante. Nós temos, separei essa palavra aqui, ó. Kahal enash di hikera ketevá. Ela está onde? O Alexandre vai ler para a gente Daniel 5:7. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Isso. O que nós temos aqui, gente? Qual é? Todo enash, homem. Todo homem que ler o escrito. O ler aqui, ó, vem de kará, que nós falamos lá no Palavra da Torá. Qualquer que ler o escrito. O Alexandre vai ler para a gente agora Daniel 5:16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço, e no reino serás o terceiro. Isso. O detalhe interessante, gente, aqui, me fazer entender, pachar, para a cultura da época, é derreter, descongelar. Então, explicar, solucionar, encontrar um acordo, esfriar, tornar-se morno. Então, para eles, trazer solução é como se fosse para derreter o gelo, dentro de uma linguagem simbólica. O kará aqui, ler, lembrando que não é o ler dentro da nossa visão ocidentalizada. É ler em voz alta. É ler, chamar, clamar, invocar, convidar, denominar, exclamar ou gritar. Lúcio, volta agora, nós vamos para sábado. Sábado, já pode fazer daqui mesmo, na ponta da linha. Então vamos lá. O autor da lição fez o que na lei do sábado, gente? Ele estabeleceu os princípios para a semana, não para a semana inteira, gente. No sábado ele estabelece 5 princípios que serão utilizados em todo o trimestre. E ele divide esses princípios nos dias da semana. Cada dia da semana vai tratar sobre isso daqui. E ele fala que são os princípios norteadores da interpretação no trimestre inteiro. Primeira coisa, uma interpretação cristocêntrica, Cristo no centro. Segunda coisa, o paralelismo, nós vamos falar disso hoje. Terceira coisa, profecia clássica. Já vou adiantar aqui para não perder tempo. Profecia clássica é o quê? É aquela que o cumprimento ocorre nos dias do profeta. Profecia apocalíptica não tem cumprimento nos dias do profeta. Depois. Aí o princípio dia-ano, a gente vê depois, e que o livro de Daniel possui uma aplicação espiritual. O Alexandre vai ler para a gente a escritura. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Atos 8:30. Isso. E aqui, gente, palavra Coré vem de Cará, que foi palavras da Torá, agora pouco. E aqui a palavra Bim, compreensão, que foi também palavras da Torá. Alexandre, lê o comentário de Albert Barnes para a gente, Adam Clarke e Ellicott, com relação ao verso áudio. Beleza, começando por Barnes então. Indicando sua pressa e seu desejo de obedecer às sugestões do Espírito, 1000 dificuldades poderiam ter começado na mente de Filipe se ele tivesse refletido um pouco. O eunuco era um estranho, ele tinha a aparência de um homem de patente, ele estava ocupado em ler. Ele poderia estar indisposto a ser interrompido ou a conversar, mas Filipe obedeceu sem hesitação às instruções do Espírito e ordenou para ele. Adam Clarke: o eunuco, ao que parece, estava lendo em voz alta, e aparentemente em grego, pois essa era a língua comum no Egito. E de fato, quase em todo lugar entendeu-se. E parece que foi a versão grega da Septuaginta que ele estava lendo, como a situação abaixo dessa versão.
Elicote. O jogo grego sobre a palavra para entender e leia não pode ser produzido em inglês, mas vale a pena notar como paralelo a um jogo semelhante no conhecido dito do imperador Juliano: eu li, eu entendi, eu condenei. A gente pode ver o seguinte: ler e entender, a palavra ela não tem raiz parecida, né? Ler, entender. Mas no grego tem gnoxen, anagnoxiken. Então esse jogo de palavras que ele quase estava falando. O Lúcio tem um comentário de Ellen White com relação ao verso áureo, que vai falar sobre Filipe e o eunuco. Deixa eu só preparar aqui. Que diz assim: a preciosa palavra de Deus é um sólido fundamento sobre o qual se pode construir. Quando os homens se acercam de vocês com suas suposições, diga a eles que o grande mestre deixou para vocês a sua palavra, a qual é de incalculável valor, e que ele enviou um consolador em seu nome, a saber, o Espírito Santo. Esse vos ensinará todas as coisas, que vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, né? João 14:26. Aí nos é apresentado um rico banquete, do qual podem participar todos aqueles que creem em Cristo como Salvador pessoal. Ele é a árvore da vida para todos quanto continuam a alimentar-se dele, né? Fazendo aquele vínculo que a gente já leu na última lição do último trimestre, de que a palavra de Deus é comparada como folhas da árvore da vida. Todos os que estudam essas preciosas declarações podem ter forte consolação. Caso se alimentem do banquete da palavra de Deus, obterão uma experiência do mais alto valor. Verão que, em comparação com a palavra de Deus, a palavra do homem é como palha em confronto com o trigo. Este Dia com Deus, meditação matinal de 1980, página 290. Vamos agora então para domingo. Cristo, centro do livro. Na ponta da linha, Ricardo. Jesus Cristo é o centro do livro de Daniel. Nossa! Mais claro, impossível. O título já mata, né, gente? Escritura, deixa eu ler pra gente a escritura. E ele lhe disse: ó necios e tardes de coração para crer tudo que os profetas disseram. Examinai as escrituras, porque cuidar-se será a vida eterna, são elas que de mim testificam. E porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Essas passagens são em Lucas 24, João 5 e 2 Coríntios 1. O autor da lição, ele traz essas passagens do Novo Testamento justamente para elucidar da onde ele tira essa afirmação de Cristo no centro. Nós vemos aqui, gente, que tudo que os profetas disseram apontam para Cristo. Nós vemos aqui, as escrituras, não é as escrituras, porque as escrituras testificam de mim. E nós vemos aqui em Coríntios, porque todas as promessas de Deus, e nós só identificamos essas promessas aonde? No Velho Testamento. São nele sim, amém, para a glória de Deus de todos nós. Agora nós vamos lá, gente, vamos para o livro de Daniel, finalmente. Daniel 4:26. Lê lá, Alexandre. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. O céu reina. O autor da lição, ele fala aqui, gente, a expressão o céu domina. A expressão o céu domina nos lembra de que Cristo, como Filho do homem, recebe o domínio do reino, conforme descrito em Daniel 7. A expressão hebraica, a expressão aramaica. Essa lição, gente, vai ser particularmente difícil, não digo. Desafiadora. Porque Daniel é escrito metade em hebraico, metade em aramaico. A gente vê lá, a gente inclusive vai ver o quiasmo, gente, no próximo dia da semana, lá vai de Daniel 2 até Daniel 7. O texto aramaico, ele está em uma estrutura de quiasmo. É engraçado porque assim, estudando hebraico, agora eu vou ter que ser obrigado a ficar lendo algo que é equivalente, mais ou menos assim. O hebraico está para o aramaico, assim como o português está para o espanhol. Boa comparação. Mesmo que você não tenha feito aula propriamente de espanhol. Estão no mesmo tronco linguístico, né? Que é tronco semita. Isso. E você consegue ver a similitude das palavras. É tronco semita que fala? É semita. Então vamos lá. Olha aqui a palavra, gente. Shalitim Shemaiah. Essa é a palavra aramaica. Ela vem de shalat, que seria dominar, governar, controlar ou ser proficiente. É o que eu estou
lutando para ser proficiente em hebraico um dia, se Deus quiser. E depois nós temos a expressão Shamayim. No hebraico é Shamayim, lembrando que são línguas primas, né? São línguas irmãs. É céu, céus. Isso daqui é um sufixo plural. Firmamento, espaço, espaços, ar ou Deus. Então este reino do céu também pode ser dito o reino de Deus. Que Deus domina. Exatamente. Que Deus domina na própria estrutura. Agora vamos lá, Daniel 7:13. Lê lá. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E agora a gente vê aqui, gente, de novo, Kevar Enash. Aqui, isso aqui é elemento prefixado. E em hebraico, o filho é Ben. Só que em aramaico é Bar. E daí aqui separa o elemento prefixado, nós temos o Bar aqui, filho, e depois Enash. Enash, homem. Então se escreve como se fosse do filho homem? Isso, o filho do homem, mais ou menos por aí. Palavra por palavra seria por aí. Só que este filho do homem aqui, a gente vê ele associado com o ancião de dias, Atik e Omaiah. Ioma, em hebraico é Iom, dia. Em aramaico seria Ioma. Eu coloquei depois aqui, ó, em hebraico é Iom. E o Gadol Kohen, o grande sacerdote, não é essa expressão que é utilizada aqui. Por quê? Porque isso daqui é aramaico, era a língua falada, inclusive, nos tempos de Cristo. Nós vemos essa figura aqui do filho do homem associada com o ancião de dias. Entendemos que isso daqui já é um indicativo, se aplica escatologicamente ao Messias, a Yoshua, como sendo o Messias, o Filho de Deus, se encaixa com tudo aquilo que nós lemos no livro de Hebreus, com tudo aquilo que nós falamos de doutrina do santuário celestial, que é uma das maiores diferenças que nós temos com relação às outras igrejas. Então nós olhamos Daniel 7:13, que este Filho do Homem é Yoshua, que é esse ancião de dias, que intercede por nós no santuário celestial, que está no processo do Yom Kippur cósmico, que ainda não terminou, o dia da expiação cósmica que ainda não terminou. Alexandre, lê para a gente Daniel 8:11. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Isso, aqui uma outra profecia, gente. Sar, Hatsar. Sar é ministro, governante, comandante, isso na Bíblia, mas também é anjo, nobre ou príncipe. Vamos guardar isso porque depois nós vamos ter que ler junto. Então, poderíamos também, então, e se engrandeceu até o anjo do exército. Sim, o anjo do exército, exatamente. Interessante. E agora o chave aqui que a gente vai encaixar com isso aqui, Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Nota aqui, daí aquele crítico da igreja adventista, por quê? Porque nós é que falamos que Miguel é Jesus pré-encarnado, numa forma de arcanjo Miguel. Nota, Micael é uma pergunta, quem é como Deus? Deus é um nome próprio. Nós temos vários nomes próprios que têm estruturas desse tipo. De afirmativo. Sim, por exemplo, Daniel, por exemplo. De caráter. Isso. E esse Errad aqui, que foi traduzido aqui por primeiro. Ra, elemento prefixal, e Sarim. Nós já vimos aqui, Sari é ministro, governante, comandante ou anjo. Nós falamos de um arcanjo. Então, a palavra Sar aqui, nós falamos que é o arcanjo Miguel. Então aqui, o texto prova, nos fornece uma sustentabilidade nesse sentido. Agora uma outra coisa, Errad é único, alguém ou primeiro. Quando nós vamos ver Hashem Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad, ou se Israel, nosso Deus, é um. Aí aquele judeu, Errad é único, e daí significa único. E aí fica aquela discussão
clássica, não, Errad é para uma unidade composta, e Yahid é para unidade simples, coisa e tal. Gente, Errad significa um, que pode ser tanto unidade simples como unidade composta, mas pode ser também primeiro. E primeiro é uma pessoa individual. Primeiro. Agora, por que se optar por colocar primeiro aqui? Sendo que errado também significa único. Leia lá, Alexandre, agora colocando único. Esse é Miguel. O único príncipe. Único dos príncipes. E errado admite. Então, seria interessante, poderia ser também quem é como Deus, o anjo, não, o príncipe. Então seria o príncipe que é como Deus, ou o anjo que é como Deus. Poderia ser alguma coisa assim. Poderia. Sim, exatamente. Então tem essa base. O autor da lição também, gente, ele fala o seguinte, e daí ele faz um tour, que eu não quis trazer todas as mensagens, todos os textos aqui, coloquei em figuras aqui, ó, que apontam no livro do Daniel para a presença de Cristo. Para Cristo. A pedra cortada assim ao sigo de mão ao reino de Cristo. Mostra aí pra gente, Alexandre. O Cristo andando, semelhante ao Filho do Homem de volta, né, dentro da fornalha, é a figura do Cristo. Aquele que segura a boca dos leões é a figura do Cristo. E a grande Babilônia aqui? Caiu a grande Babilônia. A queda de Babilônia, no caso de Belsazar, ela já simbolizava a queda da Babilônia espiritual. A chegada do Cristo também. Que é Cristo, que é justamente em função da chegada do Cristo. Aqui, o autor da lição faz uma comparação que eu achei muito interessante, gente. Que ele faz a comparação aqui do rei Dario, que tentou salvar Daniel e não conseguiu, assim como Pilatos tentou sem sucesso. O autor da lição ele fala que isso é uma prefiguração do que seria também com Cristo. E, por fim, aí ele fala o capítulo 10 e capítulo 12, que é o que nós já falamos, Jesus como sendo Miguel. Então, Cristo é uma figura que é mais importante para o livro de Daniel do que o próprio Daniel, né? Sim. Às vezes a gente olha para o livro de Daniel e vê a narrativa da vida de um jovem no cativeiro babilônico, mas a figura central do livro de Daniel é Cristo. Lúcio, volta. Comentário de Ellen White. Exaltai, Meditação Matinal de 1992, página 116, vai falar sobre essa questão da escritura. E eu confesso que depois que você estuda bem a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, que você começa a ver, sabe, não Daniel é cristocêntrico, mas a Bíblia, ela é cristocêntrica. E Ellen White comenta assim: o Antigo Testamento derrama luz sobre o Novo, e o Novo sobre o Antigo, cada qual é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Ele, conforme foi manifestado aos patriarcas, conforme foi simbolizado nos serviços dos sacrifícios, descrito na lei e revelado pelos profetas, é a riqueza do Antigo Testamento. É difícil a pessoa ter essa visão de que Cristo estava em Gênesis. Cristo em sua vida, sua morte, sua ressurreição, Cristo conforme é manifesto pelo Espírito Santo, é o tesouro do Novo Testamento. Tanto o Antigo como o Novo Testamento apresentam verdades que revelarão continuamente novas profundezas de sentido ao dedicado pesquisador. As palavras de Cristo são o pão da vida. Quando os discípulos comeram as palavras de Cristo, o entendimento dele foi intensificado. Eles compreenderam melhor o valor dos ensinos do Salvador. Em sua compreensão desses ensinos, eles saíram da obscuridade do amanhecer para o brilho do meio-dia. Acontecerá a mesma coisa conosco ao estudarmos a palavra de Deus. Essa é uma missão aqui do canal Entre Linhas. Vamos lá então? Segunda-feira, agora nós vamos falar sobre um pouco da estrutura, né, do livro de Daniel. Então vamos lá? Na ponta da linha. Na ponta da linha, gente. A estrutura poética do livro de Daniel destaca o juízo e a soberania de Deus. O autor da lição, gente, ele não fala, mas ele apresenta essa estrutura que está aqui, que nós exemplificamos aqui. O nome disso aqui é paralelismo. Este paralelismo que ele analisa aqui no livro inteiro é chamado, depois nós vamos dar uma lida, é paralelismo por
extensão. E nesse caso, uma estrutura de quiasma, né? E neste caso, exatamente, o quiasma é o quê? É o paralelismo invertido, onde o tema do primeiro capítulo... mas aqui é Daniel 2. Por que é Daniel 2? Porque o autor da lição está dizendo justamente que o quiasma está no texto escrito em aramaico. E o texto escrito em aramaico começa justamente aqui, gente, Daniel 2. Olha só, se fosse um livro dentro do livro, né? A seção em aramaico, capítulo 2 ao capítulo 7, revela a seguinte estrutura, que reforçamos a mensagem central, que é a mensagem central, aqui, ó, vamos lá, primeiro, ó, a mensagem de Daniel 2, lê lá, Alexandre. A visão de Nabucodonosor. Agora Daniel 7. A visão de Daniel. A visão de Daniel, sobre os 4 reinos. É interessante, né? Às vezes a gente esquece que a visão da estátua não é de Daniel. É de a visão da estátua de Nabucodonosor. Quem foi o profeta aí, de certa forma, também passou pela figura. E depois, no Daniel 7, a gente tem a visão de Daniel. Sim. Não o profeta no sentido de porta-voz, né? Só sim, que ele teve a visão. Sim, agora vamos lá. Olha aqui, ó. Daniel 3. Deus livra Ananias, Misael e Azarias. Agora Daniel 7. Deus liberta Daniel. Nós temos livramento e livramento. Agora, no centro do quiasma, Daniel 4, Daniel 5. Juízo sobre Nabucodonosor e juízo sobre Belsazar. O autor apresenta isso. É uma estrutura muito interessante, né? Quiasma mesmo e é paralelo. E dá uma lidinha ali, povo, entender o que é quiasma. Quiasma, a Bíblia apresenta um estilo literário diferente. É um estilo próprio à cultura religiosa dos profetas. Se chama quiasma. É um estilo de paralelismo invertido, onde a primeira declaração está em paralelo com a última. E sucessivamente. Isso. Essa estrutura de quiasma aqui é por extensão. Nos próximos slides nós vamos entender esse conceito de paralelismo aqui. Vamos lá. Ó, o paralelismo. Lê pra gente, Alexandre, o paralelismo. É a alma da poesia da Bíblia. Através de seus vai e vens, também faz o leitor e o ouvinte perceber muitas outras coisas que não são ditas diretamente. Há 3 lados, porém, a ser considerados no paralelismo. O lado do sentido semelhante, contrário ou desigual das expressões paralelas. O lado da extensão ou tamanho das unidades paralelas e o lado da forma ou da colocação das unidades que se correspondem como paralelas. Então ele coloca o quê? Que existe um paralelismo quanto ao sentido, existe um paralelismo quanto à forma e existe um paralelismo quanto à extensão. Então quando a gente vê essa figura aqui, ó, e quando a gente vê esta imagem, essa estrutura da tabela que está logo aqui, gente, é paralelismo por extensão, que nós já vamos chegar e já vamos ler. O Alexandre, lê primeiro, Alexandre, paralelismo do sentido. Pelo lado do sentido do significado. Primeiro, o paralelismo pode ser chamado de sinomínico ou sintético. Acontece quando o sentido das expressões paralelas é basicamente o mesmo. É chamado de antitético, quando as expressões paralelas têm sentido oposto desigual. O paralelismo é chamado de complementar, quando a segunda parte do verso, chamada tecnicamente de hemistíquio, não está no mesmo sentido, nem em sentido contrário à primeira, mas somente a completa. Então vamos supor, nós vamos estudar Salmos 23. Vamos ver se ele está na estrutura de quiasma. Nós vamos estudar verso. Ou de paralelo nesse caso. Isso. Né? Vamos ver se ele está na estrutura de paralelismo, seja invertido ou seja regular. Pouco importa. Vamos estudar verso a verso. E o paralelo, gente, não tem nada a ver com rima. Não, tem a ver com ideia. As ideias é que são paralelas. Agora vamos lá, quanto à forma. Pela forma ou colocação das unidades paralelas, elas podem estar em sequência, como uma pilha de tijolos. Observe isso nos exemplos acima. Ou podem estar cruzadas, o que tecnicamente se chama de quiasmo 1, segundo o vai e vem de uma sanfona. E agora o por extensão. Pelo lado da extensão, podemos dizer que encontramos A. Palavras ou expressões paralelas, B. Frases paralelas, C. Parágrafos paralelos e até D. Capítulos inteiros paralelos. No caso de Daniel, a gente pode falar então que existe uma estrutura de paralelismo em quiasmo, né, pelos conteúdos dos capítulos, e existe um paralelismo de sentido e extensão quando se compara às profecias especificamente, né? Que a gente vai ter estátua, animais e carneiro e bode. Sim, mas isso necessariamente não é uma regra. Sim. Você pode encontrar um paralelismo isolado, num texto da Bíblia, um paralelismo isolado. Tem várias estruturas em paralelo aí. E aí fica a referência a Apocalipse, né? Sim. Que também é construído numa estrutura de quiasma e também é construído numa estrutura de paralelo. Importante você falar, e a gente pode resgatar até a retórica aqui, o argumento aqui. Quando nós estudamos, gente, Apocalipse, o Alexandre lembra, né? Nós tivemos um problema muito grande, porque a gente olhava Daniel e essa estrutura do paralelismo
do paralelismo de Daniel não batia com o paralelismo de Apocalipse. E necessariamente não tem que bater. Há no livro de Apocalipse quiasmo, ok? Paralelismo por extensão. Há um quiasmo no começo do livro, se relaciona com o final. E assim vai. E da mesma forma tem o centro, no meio do quiasmo, 3 mensagens angélicas. Está lá. É a mensagem principal. Há um paralelismo de forma, né? Sim, também 7, 7, 7, 7, 7 se repetindo. Isso, que é o que a gente viu aqui. Né? Mas necessariamente a inter-relação desses elementos que nós falamos aqui do paralelismo, elas não são idênticas. Elas não são idênticas. E é isso que às vezes dá um pouquinho de dificuldade de ler o livro de Apocalipse junto com o Daniel, e às vezes surge um story sequencial, de estudar o cumprimento de forma sequencial. Embora eu construí uma tabelinha das interpretações lá sobre a trombeta, né, no episódio de trombetas, as trombetas de Apocalipse, quem tiver curiosidade vai lá e veja, a tabelinha está lá. Eu construí uma tabelinha que tenta utilizar esse paralelismo de sentido para analisar as igrejas, as trombetas e os cavaleiros do Apocalipse, né? E foi interessante. Para ficar mais claro para você, gente, esse paralelismo de sentido é o sentido que vai dar o cumprimento. É o sentido que vai dizer qual é o cumprimento profético. Agora, independente, e é aqui que geralmente dá o problema. E é aqui que geralmente dá as discordâncias do campo da interpretação, né? A interpretação, exatamente. Sentido é uma coisa que é atribuída pelo leitor, no final das contas. Legal, tem um comentário de Ellen White, ele não está falando muito, ressaltando sobre o paralelismo, mas está falando sobre o que está escrito em Daniel, que são coisas eternas. E tem coisas que são passageiras e às vezes a gente se preocupa com tantas coisas na vida, né? E nós nos preocupamos com coisas que realmente vão ficar eternamente. Ela fala assim, Profetas e Reis, página 548, diz assim: do surgimento à queda das nações, conforme foram expostos nos livros de Daniel e Apocalipse, precisamos aprender como a glória meramente terrena e externa não tem valor. Babilônia, com todo o seu poder e magnificência, como o nosso mundo jamais contemplou igual, poder e magnificência que ao povo daquele tempo pareciam estáveis, permanentes, passou completamente. Como a flor da erva pereceu, diz Tiago 1, verso 10. Assim pereceu o reino da Medo-Pérsia, os reinos da Grécia, Roma, e assim perece tudo que não tem Deus como fundamento. Somente o que está vinculado ao seu propósito e expressa seu caráter pode perdurar. Seus princípios são a única coisa firme que nosso mundo conhece, né? Nós temos estudado aqui desde Gênesis, vendo assim Deus agindo com a humanidade da mesma forma. Um cuidadoso estudo da ação do propósito de Deus na história das nações e na revelação das coisas que estão por acontecer nos ajudará a dar o devido valor às coisas visíveis e às invisíveis e a aprender qual que é o verdadeiro objetivo da vida, né? Que nós estamos estudando aqui, Daniel lá. Dessa forma, considerando os acontecimentos do tempo à luz da eternidade, podemos, assim como Daniel e os seus companheiros, viver pelo que é verdadeiro, nobre e perdurável. E aprendendo nesta vida os princípios do reino do nosso Senhor e Salvador, esse abençoado reino que deve durar para todo sempre, podemos estar preparados em sua vinda para com ele entrar em sua posse. Então é o que nós estamos fazendo, né? Tentando lidar com coisas eternas, coisas que perduram, né, pessoal? E isso nos faz refletir também. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas passageiras, né? Na igreja, tantas coisas na família, nos amigos, no trabalho. Você fala, meu pai, isso tudo vai passar. Servindo de transição para terça-feira já, eu acredito, né? Sim. A gente pode falar sobre os modelos de interpretação profética. Daniel é um livro muito marcado por profecia. E assim como o Apocalipse, para se entender profecia, a parte muito importante é qual o critério, os instrumentos hermenêuticos que a gente vai usar para entender esse texto e para interpretar o sentido dessa profecia em relação ao seu cumprimento, né? A gente pode citar aqui rapidamente 4 grandes modelos de interpretação profética. Um primeiro modelo de interpretação profética muito forte dentro da Igreja Católica é o modelo preterista. A gente vai falar mais pra frente de estátua, de animal, das lições, um monte de profecia. A que se referem essas profecias? Essa é a pergunta. A pergunta quando a gente vai estudar os modelos interpretativos é a que tempo se refere essa profecia? O preterismo vai dizer o quê? Pretérito, ao passado. Então ele entende que todos os eventos dessa profecia estudada
dizem respeito ao tempo do profeta e já aconteceram no passado. Então significa que lá no passado se viveu e se aconteceu e acabou. E essas profecias elas só servem para nós hoje para a gente entender as lições sobre aquele tempo específico do profeta. Não tem nada a ver com o nosso tempo hoje. Existe uma longa distância entre nós e as profecias. A segunda linha interpretativa é o futurismo. Essa linha ela é muito forte dentro do meio pentecostal, dentro do meio evangélico, ela se tornou predominante. Tem aquela série de filmes, né, Left Behind, Deixados para Trás, que vai falar sobre isso, doutrina do arrebatamento secreto, e diz o que é o futurismo. Todos os elementos, os sentidos dessa profecia apontam para o futuro, um futuro escatológico. Então, vai chegar o fim dos tempos, Jesus vai voltar, ou Jesus não vai voltar e vai acontecer alguma outra coisa, mas todas essas linhas interpretativas apontam para a profecia diz respeito ao futuro. Há eventos que vão acontecer num curto intervalo de tempo e que dizem respeito apenas ao futuro, ao fim dos tempos. Essa é a linha futurista. Um indício interessante é que tanto a linha do preterismo quanto a do futurismo elas se fortaleceram muito na época da Reforma Protestante. Por quê? Os reformadores, os estudiosos, ao estudar a Bíblia, começaram a perceber que muitas dessas profecias falavam de práticas do papado e começaram a usar as profecias para criticar a Igreja Católica. Qual que foi a defesa que a Igreja Católica encontrou na Contra-Reforma? Construir linhas interpretativas que desviassem o foco dela. Então vamos falar que as profecias de João em Apocalipse se referem apenas à Roma pagã. Isso. E vão falar que as profecias de Daniel se referem apenas ao Império Babilônico e ao Império Persa. E acaba por aí. Preterismo. A profecia, a interpretação católica preterista, né, sobre o livro de Daniel vai chegar até Antíoco Epifânio, até ali o Império Romano Pagão talvez. E a terceira linha interpretativa então, é o idealismo. O que o idealismo faz? É uma linha mais, vai se dizer, pós-moderna, uma linha do meio evangélico também, só que de um meio evangélico mais liberal. Qual que é a ideia dentro do idealismo? O que importa é o que essa profecia fala para você na sua vida. No seu coração. Qual é o dragão que você precisa enfrentar na sua vida? Qual é a besta que existe na sua vida? Qual a meretriz? Isso, é uma linha de interpretação pessoal. Então ela não tem preocupação com a estrutura orgânica do texto profético, ela não tem uma preocupação com a totalidade, com vínculos, com continuidades, com paralelismo, não. É bom pra esse coach, negócio de que é o coach da profecia. Ótimo, o Ricardo, desculpa se tem algum coach assistindo, a gente tem preconceito com coach. Eu tenho preconceito com coach, mas admito. Não, eu não tenho preconceito com coach, mas gente... Eu até tenho amigos que são coach. O pior que eu tenho. O pior. Não, o pior que eu tenho, mas não é isso, gente. É que religião, discurso religioso é uma não coisa. É coach. Não é coach. Não. Tá bom. Mas é um papo de coach de fé, então. Isso, é isso que eu queria dizer. O que é, então? Uma aplicação individualizada, uma aplicação muito pessoal, uma aplicação que não tem preocupação com totalidade, com vínculo orgânico, com paralelismo, com quiasmo, com estrutura de narrativa profética, não tem essa preocupação. E a quarta linha da qual nós fazemos parte, é a linha oficial da Igreja Adventista, vamos dizer assim, é a linha historicista, que vai dizer que os eventos narrados nas profecias, eles se desenrolam ao longo do tempo, iniciando-se no período do profeta e se estendendo para os anos posteriores, que podem ou não chegar até o final dos tempos. No caso daí, uma profecia que tenha um cunho escatológico, né? um cunho, um sentido ligado ao final dos tempos. Então, veja só, nessa interpretação, as profecias de Daniel, elas podem se desenrolar ao longo da história, iniciando-se no tempo de Daniel e indo até a volta de Jesus. Ou as profecias do apóstolo João em Apocalipse, elas podem se iniciar lá no tempo do Império Romano com João e se estender até o final dos dias. A gente entende um indício muito claro de que é esse o teor da profecia quando a gente vai rapidinho aqui para a profecia da estátua.
Lá nós temos uma cabeça de ouro, peito de prata, coxa de bronze, pernas de ferro, pés de barro misturado com ferro. Não vamos entrar no sentido de cada um desses metais, mas nós sabemos que a própria interpretação do Daniel é de que são os reinos que viriam ao longo do tempo depois de tu, ó rei, que és rei da Babilônia, a cabeça de ouro. E como termina essa profecia de Daniel? Uma pedra cortada sem auxílio de mãos, fere a estátua nos pés, destrói e toma toda a terra. E essa pedra, ela se torna um monte, se torna um reino eterno. É a volta de Jesus, é o reino de Deus sendo estabelecido de forma definitiva na terra. Então olha só, na profecia da estátua nós já temos um indício de que o método de interpretação correto é o método historicista, porque é uma profecia que se estende desde o tempo do profeta em Babilônia até a volta de Jesus. E então, o próprio profeta interpreta assim. Usa o método historicista. Assim. Só me permita, gente, o que coach da fé que eu sou contra? Ele tá mastigando o negócio do coach. Tô. Que coach da fé que eu sou contra? Quando o cara sobe no púlpito, pega textos bíblicos que tem uma aplicação escatológica, tem contexto específico, aplicação escatológica específica, desnatura o contexto histórico, social, o contexto mesmo linguístico e semântico daquele texto e desnatura a aplicação escatológica e pega só a aplicação idealista que ele produz. Exatamente. É aquele negócio do tipo, você está lendo o texto lá e aí fala, e o que seria isso hoje? É isso. Quando você fez a pergunta, e o que seria isso hoje? Sem entender precisamente o que era isso na época, meu amigo, você está caminhando para fazer uma interpretação perigosa do texto. Porque daí você vai, mas naquele tempo eles faziam isso. E o que seria isso hoje? Mas naquele tempo tinha os levitas. Quem seriam os levitas hoje? Mas naquele tempo tinha o santuário. Aonde seria o santuário hoje? Naquele tempo... É perigoso, é muito perigoso. Vamos lá. Avancemos então agora para terça-feira, profecias apocalípticas em Daniel. O Ricardo já adiantou o que é apocalíptico, o que é profecias clássicas. Então, quase podemos pular para a quarta. Na ponta da linha aí. Vamos lá. Mostrar a importância de saber distinguir os gêneros proféticos. Eu já adiantei para vocês, gente, que a profecia clássica é aquela que ela tem o cumprimento nos dias do profeta. Profecia apocalíptica tem um cumprimento, não é nos dias do profeta, que o profeta falou. O profeta, lembrando, é o Navi, é a boca de Deus, né? O Alexandre vai ler para a gente lá, Jonas 3:4, algumas profecias a gente vai identificar que relação. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminha um dia e pregava, e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E o que aconteceu, gente? O povo se humilhou, jejuou, e Jonas disse, eu sabia, Senhor, que você ia ser misericordioso. Eu sabia que você ia ser misericordioso com esse povo. E a profecia, ela se cumpriu, porque o povo, a misericórdia de Deus foi para aquele povo, a finalidade da profecia. Era tão misericordioso que até mandou uma boboreira para crescer em cima do Jonas. É isso, para ensinar para ele. E a gente vê, novamente aqui, gente, a palavra Vaikra. A mesma palavra que foi a palavra da Torá. E aqui, e vai Homer, e pregava, né? E ele dizia, ou ele lia, né? Para o povo aquilo que era dito. Profecia clássica. Porque ela se inicia e se encerra no tempo do profeta. Agora vamos lá, gente. Lê a próxima, Alexandre. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátuas, sem éfode ou terafim. Profecia. Sem sola sacerdotal. Exatamente. Profecia apocalíptica. Eles ficaram, sim, sem rei. E eles teve todo aquele período intertestamentário que não houve silêncio. Inclusive a gente já pode até ler aqui, ó. A gente pode até... Não, é na próxima. Vamos lá. Vamos para outra profecia apocalíptica. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Agora, vamos lá. Adam Clark, lê lá pra gente. Nesse caso aqui, tem que tomar cuidado que algumas dessas profecias que estão como apocalípticas, elas são messiânicas, né? Sim. O apocalipse, nesse caso, não está querendo dizer apocalipse. Ao fim do tempo. Não, apocalipse, nesse caso, está querendo dizer é um tempo que está fora do tempo do profeta. Exatamente. Então, no sentido de revelação sobre algo que virá ao longe, não algo que será necessariamente escatológico. Porque todas as profecias messiânicas de Isaías, por exemplo,
São profecias nesse sentido de interpretação apocalípticas, claro. mas não escatológicas. Sim. Não, você está querendo dizer... Nem todas são escatológicas. Ela é escatológica porque ela é profética, mas ela não é propriamente... Mas não do fim dos tempos. Isso, né? Não do fim dos tempos. Escatológico é do escatom, do fim. Isso, hoje, né? Propriamente, não é para nós, ela não se cumpriu ainda, vamos dizer assim. Não confunda isso, profecia apocalíptica é profecia que não se cumpriu nos nossos dias, não. É profecia que ela não se cumpre nos dias do profeta. Do profeta, do que fala. Do que fala, exatamente. No caso de Isaías, falando, por exemplo, da morte de Cristo, são profecias que não se cumpriram no tempo dele, mas que não se cumprirão necessariamente no nosso futuro. Elas já se cumpriram. Sim, por exemplo, o Messias já veio. Sim, o Messias já Senão, veio. daqui a pouco, o Messias não veio ainda, não dá. Tá, então vamos lá. Não, a gente tem um comentário aqui. O Alexandre já leu Oséias, né? Já. Tá, então aqui, ó. Thomas Cole, comentário sobre Amós, desculpa. Eu li. Oséias eu não li. Não, você já leu, tá aqui em cima, aqui, ó. É que a gente pulou. Lá de cima. O Alexandre leu Oséias, ó. Oséias. Agora lê o comentário de Thomas Cole sobre Oséias 3:4. Ameaçador foi cumprido sobre as 10 tribos, quando elas foram levadas cativas por Salmaneser. Mas foi cumprido de maneira notável sobre toda a nação na destruição de Jerusalém por Tito. Porque desde então eles não tiveram nem república nem governo civil, mas vivem em todos os lugares como tantos exilados. Isso. E essa destruição... Embora hoje tenham, né? Tito, no caso aqui a gente está falando de destruição do templo, né? Destruição do templo. Agora, Amós 8:11. Ó, Adam Clark. Não, Adam Clark ainda fala sobre Oséias. Dá um diz pra gente. Esse aqui? Adam Clark aqui. Até agora essa profecia foi cumprida literalmente. Desde a destruição do templo pelos romanos, eles não tiveram nem rei, nem príncipe, nem qualquer governo civil próprio, mas viveram em diferentes nações da terra como meros exilados. De volta, ele ainda não conhecia o moderno Estado de Israel. Né? Sim, mas ainda não tem um rei lá propriamente. Mas não é o Israel restaurado. Isso, o mexicano foi reconstruído. Inclusive, é a briga dos judeus ultra-ortodoxos, né? Que brigam porque eles querem o rei. Eles são judeus anti-sionistas, existem porque eles falam assim que esse reinado, esse Estado de Israel moderno não é o reino de Israel prometido restaurado. Então eles são contra o Estado de Israel. Sim, perfeito. Agora, ó, comentário de Amós 8:11. Amós 8:11. A mais grave de todas as fomes, a fome das palavras de Jeová, um tempo em que nenhum profeta deveria aparecer, nenhum conselho espiritual, nenhum reitor fiel, ninguém mais que apontasse o caminho de salvação, assegurasse a misericórdia de Deus em seu arrependimento e retornasse a Ele. Esse é o mais severo dos julgamentos de Deus desse lado. O verme que nunca morre e o fogo que nunca se apaga. Isso, aqui o período intertestamentário, o silêncio. E agora o Alexandre vai ler para a gente Zacarias 9:1. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Haldrak e Damasco e seu repouso, porque o olhar do homem de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. Isso. Comentário de Thomas Cole. Esse capítulo começa com uma nova profecia contra a Síria e os filisteus, contra Tiro e Sidom, que seriam submetidos por Alexandre o Grande. O profeta depois fala da vinda do Messias. Isso. Perfeito. A gente tem então, gente, lá em Oséias, nós temos aqui, ó, profecia apocalíptica. Nós temos Amós, profecia apocalíptica. Nós temos Zacarias, profecia apocalíptica. E nas Jonas 3:4, que é a profecia clássica. Então, entendendo a distinção aqui, profecia clássica se conclui no tempo do profeta, profecia apocalíptica, apocalíptico no sentido de revelação, uma revelação para um tempo futuro. Exatamente. Ótimo. O Lúcio volta. E tem um comentário de Ellen White que fala sobre essa questão da interpretação da palavra de Deus. A gente já falou isso nesse canal, em vários temas que a gente já tratou. E ela diz assim, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 19, diz assim: os escritores da Bíblia tiveram que exprimir as suas ideias em linguagem humana. Ela foi escrita por seres humanos. Esses homens foram, sim, inspirados pelo Espírito Santo. Devido a imperfeições da compreensão humana da linguagem ou da perversidade da mente humana, hábil em fugir à verdade, muitos leem e entendem a Bíblia de maneira a agradar a si mesmos. Não é que a dificuldade esteja na Bíblia. As Escrituras foram dadas aos homens não em uma cadeia contínua e ininterrupta de declarações, mas parte por meio de sucessivas gerações, à medida que Deus, em sua providência, via apropriada a ocasião para impressionar o homem nos vários tempos e diversos lugares. Os homens escreveram segundo foram movidos pelo Espírito Santo.
Há primeiro o botão, depois a flor e em seguida o fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Isto é exatamente o que as declarações bíblicas são para nós. Então, marca aí, pessoal, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 19. Vamos avançar então agora para quarta-feira, a escala temporal de Deus. Na ponta da linha então, Ricardo. Só para a gente apresentar também um ponto que, antes disso, o autor da lição ele apresenta um requisito, além de alguns pontos, né, que está na linha da lição, aqui entre linhas a gente pode até citar, as profecias do Apocalipse apresentam algumas características peculiares, visões e sonhos, símbolos compostos, soberania, tá. Mas um detalhe interessante que eu acho que convém a gente ressaltar, que o autor da lição coloca aqui, ó, que as profecias apocalípticas, elas são incondicionais. E o que a gente falou aqui? Vão acontecer de qualquer forma, independente da nossa vontade humana. E as profecias clássicas dependem da resposta humana no contexto da aliança. Vamos pensar na fome na terra prevista pelo faraó, nas 7 vacas gordas. Pensa Jonas primeiro. Era condicional. Era no tempo do... Agora vamos pensar em Jesus. Condicional? Incondicional. Primeira vinda? Segunda vinda? Condicional. Agora vamos para a quarta vinda. Na ponta da linha, o princípio de ano é o modo mais correto de interpretar as profecias de Daniel. E agora o Alexandre vai junto comigo aqui, depois a gente volta. Lembra de uma discussão milênio, Alexandre? Olha só, gente. Ficava a gente estudando Apocalipse. Por que 1260 dias é princípio de ano e milênio não é de princípio de ano? Isso. Afinal de contas, se a gente transformar milênio em princípio de ano, daria 360 mil anos, né? É, complicado, né? Então olha só, gente. Não, daria mais. Muito mais. 360 mil vezes 1000. Lúcio, que é das exatas. Segue lá. Ó, e a resposta vai estar aqui, gente. A resposta vai estar aqui, olha só. Números 14:34 e Ezequiel 4:5 nos dá a chave para essa conversão. Lê pra gente, Alexandre. Porque eu tenho fixado os anos da tua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. Isso. E quando cumprires esses, tornar-te-ás e deitar sobre o teu lado direito, levarás a maldade da casa de Judá, 40 dias. Um dia te dei por cada ano. Um dia te deu por cada ano. Beleza. Você leu até? Aqui, Ezequiel 4:6. Beleza. Vocês percebam, gente, eu sublinhei aqui para vocês, ó, no slide. Ó. As vossas iniquidades, é o que está lá em Números. Em Ezequiel, os anos da sua maldade. Esta conversão de ano está relacionada com iniquidade, com maldade, está relacionada com expiação de pecado. A gente vai lá em Daniel, gente. Você já leu aqui, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e se dar a visão da profecia para ungir os santos dos santos. Então, Daniel 9:24. Por que a gente relaciona Daniel 9:24 com Números de Ezequiel, gente? Olha aqui, a iniquidade. Ó. Extinguir a transgressão. E aqui a palavra rapechar, que eu já expliquei, que nós vamos fazer a distinção aqui então, rapidinho. Ó, primeiro, essa palavra pechar, ela significa pecado, delinquir, transgredir, rebelar-se. É o pecado que o cara que levanta a mão e brada contra Deus. Esse é o pechar. Então, para extinguir a pechar, a rebelião. Para dar o fim, daí ratat. Ratat, sacrifício. Também é vítima expiatória. Inclusive no texto está ratatot, ratá. É expiar o pecado. Sacrifício, vítima expiatória, pecado, transgressão ou culpa. Ratat é erro. Qualquer erro. É o pecado para o qual cabe o sacrifício do cordeiro. Sim. E para todos tem um sacrifício específico, mas esse daqui é aquele que... Até para rapechar? Sim, para todos tem expiação de pecados. Para extinguir a iniquidade. Agora aqui, gente, é avon. Esse avon é interessante. Ó. Avon é pecado, delito, iniquidade, crime. Só que com as mesmas consoantes. A única diferença é o sinal maçorético. Havendo maldade, injustiça, desgraça, fadiga, iniquidade, pecado, ídolo. É pecado de idolatria. Ídolo, mentira ou nada, porque o ídolo é nada.
Então, esses são os... Agora, vamos voltar agora para o calendário, a questão do dia. O Alexandre vai ler agora Daniel 8. Nós vamos ver o mesmo link que a gente viu em Daniel 9, a gente vai ver. Dá uma dia lá mesmo. E ele disse, até 2.300 tardes manhãs o santuário será purificado. O santuário era purificado de quê? Da iniquidade. Da iniquidade. O pecado passava para o cordeiro, do cordeiro passava para o santuário era purificado. E de igual forma o período dos 1.260 dias? Sim. Tempos e metade de um tempo? Sim, de igual forma. Por quê, gente? O Yom Kippur cósmico está acontecendo. E o período de dominação é um período de iniquidade. Sim. O reinado da ponta pequena é um período de iniquidade. E por que para o milênio não serve, cara? Depois que cessar o Yom Kippur cósmico, se levantará Miguel e virá a segunda vinda. E aí nós já não estamos mais no período escatológico de Yom Kippur. Então não há necessidade de espiar pecado no milênio? Espiar pecado de Satanás? Não. Espiar pecado de Gog e Magog? Quem já está perdido? Não. De Gog e Magog não. Vai continuar o juízo, mas não será mais juízo investigativo. O juízo investigativo cessa com o fim do Yom Kippur cósmico. E aí não tem mais expiação de pecado. Aí não tem mais expiação de pecado. Ótimo. Falamos tudo? Não. Faltou. Agora, gente, primeira coisa. Tempo. Em hebraico, et. Tempo, época, era, período. Agora, o Alexandre vai ler para a gente o comentário de Adam Clarke e John Wesley. Os espiões foram 40 dias em busca da terra, e as pessoas que se rebelaram em seu relatório maligno estão condenadas a vagar 40 anos no deserto. Isso, John Wesley está falando de números. Adam Clarke. Isso, Adam Clarke. John Wesley agora. John Wesley. Que como você quebrou a aliança entre você e eu, quebrando as condições dela, eu a invalidarei da minha parte, negando-lhe as bênçãos prometidas naquela aliança. Agora o Lúcio volta. Bom, então voltei aqui, pessoal. Antes de nós avançarmos aqui para quinta-feira, logo mais nós teremos aqui a participação do Marcos André, do canal Os Intelectos Apologéticas, que esteve conosco toda a última série que nós gravamos lá sobre Esdras e Neemias. E, se Deus quiser, estará conosco aqui todas as lições, trazendo aqui as perguntas para discussão. Inclusive o pessoal criou, né, hashtag Fui Até o Marcos. Então fiquem ligadas. Fiquem ligados, pessoal, para que vocês cheguem nessa hashtag e assistam sim, porque é muito legal, né? Vamos lá então, para quinta-feira, a relevância contemporânea de Daniel. Então, na ponta da linha, Ricardo. Deus nos ouve e nos ama. Esse é o objetivo da lição. A gente vai dar uma lidinha em escritura e a gente vai ver isso, gente. Vai lá, Daniel 9, 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Isso, depois eu vou explicar a questão do muito amado. O comentário de Albert Barnes, lê lá pra gente isso. Não somos, Alexandre. Vou deixar de ler também. Não somos informados a que horas Daniel começou a orar. Mas, como dito assim, é mais natural supor que ele dedicou o dia para a oração. E tinha começado esses atos solenes de devoção pela manhã. Então perceba, gente. Importante aqui de Daniel 9, 23. Aqui o autor da lição da quinta-feira está querendo fazer aquela aplicação. Buscar aquela aplicação num texto escatológico, mas notem o que ele fez até agora, gente. É a questão do coach lá, o coach da fé que eu não concordo é a pessoa que faz só isso. E descontextualiza. Isso, apaga, não fala. Nós estamos na quinta-feira, olha o momento em que ele começou a fazer essa abordagem. Não, mas falamos de profecia, falamos de princípio profético, e agora é a hora. Vamos ver. Deus nos ama, e Ele ouve nossas súplicas, assim como ouviu a súplica de Daniel. Pautar um sermão só nisso, eu não acho adequado. E mesmo a generalização, né? De onde vinha essa súplica de Daniel? Sim, que foi o que a gente Por que Daniel estava sofrendo nesse momento? Qual era a profecia que ele tinha estudado que ele não tinha entendido? E tinha causado sofrimento para ele, porque ele tinha entendido de forma torta, né? Isso, o que tinha, né, no caso. Vamos lá. Daniel estava, só para você entender rapidinho em casa, né? Daniel estava pensando aqui que o tempo para a saída do povo de Israel de Babilônia, da Medo-Persa, levaria ainda 2.300 anos. E ele tinha entendido que faltavam poucos anos pela profecia que ele tinha estudado antes. E agora ele tem uma visão de 2.300 tardes manhãs e ele
se desespera, poxa vida. Então, eu achava que ia acabar e agora falta mais tanto tempo ainda. Então vamos buscar Daniel, gente. O que Daniel sabia? Daniel sabia daquilo que a gente fala sempre aqui. Sabia de Levíticos 26, Deuteronômio 28. Levíticos 26 está lá. Se cumprir os meus mandamentos, se não é bênção, 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 bênção. Se não cumprir, maldição, maldição, maldição. Se continuar cumprindo, 7 vezes mais. 7 vezes mais. Se não continuar, dispersão. E o que o povo tinha acontecido com o povo? Não cumpriu. Estava disperso. Josué avisou, vocês não têm condição de cumprir isso daí. E eles insistiram, não, vamos lá, vamos tentar de novo. Ou seja, não conseguiram. Daí depois vieram outros profetas dizendo, olha, vocês não têm condição, então farei uma Brit Hadashah, uma aliança do renovo. Renovo, vocês serão renovados. Não vai ser mais em pele, alianças, circuncisão não vai ser mais o prepúcio, vai ser escrita agora no coração. A circuncisão vai ser no coração, porque vocês não têm condição. E é o Messias que faz isso, é Yoshua que faz isso. Ok, mas havia também a profecia de Jeremias, que falava que, porque lá em Levítico fala, se o seu coração incircunciso se humilhar, me lembrarei da aliança com seus pais, Abraão, Isaac, Jacó. E o povo estava se humilhando. E Jeremias, sabendo de todo esse contexto, falou o tempo que levaria para o povo voltar. E daí agora ele tem esse sonho e ele está angustiado. E ele está justamente se humilhando. Porque ele quer que esse exílio, que esta volta, seja logo. Estudamos sobre esta volta no trimestre passado. A preocupação de Daniel aqui era uma preocupação. Era uma preocupação altruísta, né? Era uma preocupação com o povo, era uma preocupação com o ministério, era uma preocupação que estava voltada para os outros. E Deus, ele envia aqui aquele que vai interpretar a visão para Daniel e que vai conduzi-lo, né? Segue a leitura e diz, Daniel, és homem muito desejado, muito amado, né? Está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que estou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. E disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste seu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. E aí por fim uma passagem de Mateus, né? 10, 29. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai. Vamos lá, gente. Primeiro essa questão aqui, ó. Muito amado. Hamutot. Vem de Hamud. Amável. Simpático. Encantador. Querido. Agradável. Você é amável, é simpático aos olhos de Deus. Encantador. Você é querido, agradável aos olhos de Deus. Aquela humildade, aquele coração circunciso se humilhando, o tornava amável, simpático, agradável. Desde o primeiro dia, Deus já estava ouvindo isso. Comentário de Ellicott e John Calvin para a gente encerrar, Alexandre. O significado parece ser que essa visão lhe foi conferida em consequência de sua oração, para entender o que seria seu povo no futuro. A oração foi ouvida desde o primeiro dia que ele ofereceu, mas tinha sido impossível para ele perceber a resposta antes do presente, por razões mencionadas no próximo verso. Não há quase nada, agora Kelvin, não há quase nada de menor valor que pardais. Por 2 cêntimos foram vendidos, 2 foram vendidos por 1 centavo, ou como Lucas afirma, 5 por 2 farthings. E ainda Deus tem os olhos deles para protegê-lo, de modo que nada aconteça a eles por acaso. Aquele que é cuidadoso com os pardais desconsidera a vida dos homens. Se a gente parar para pensar, a profecia ela é um grande ato de amor, né? Ela vem para acalmar corações, ela vem para guiar o povo de volta a Deus, ela vem para exortar e para dar a todos a confiança de que Deus está na condução das coisas. Só antes do Lúcio fazer o comentário da irmã Arte, a gente desenvolveu um raciocínio aqui que a gente deu um caminhar no tempo muito rápido. Eu acredito que alguém pode ter se perdido no caminho. Vamos contextualizar então? A gente falou assim, Levíticos, Deuteronômio, estamos falando do tempo de Moisés, tá? Então falei de Abraão, falei de Isaac e Jacó. Vamos raciocinar, gente. Tivemos dilúvio, Noé, beleza. Aí temos uma genealogia, aí vem Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, 12 filhos. Aí tem a história de José para o Egito, vai todo mundo para o Egito. Ficam lá no Egito, e lá no Egito passa o tempo, aumentam, vem lá um
um governador que nunca Começa a escravizar ele. Nunca conheceu, viu que eles estavam muito grandes, temos que dar um jeito neles, eles escravizam, ficam escravizados no Egito. Aí vem Moisés, o libertador, daí sai do Egito, blá blá blá. Peregrina 40 anos no deserto. Aí ele não entra, chega Canaã, Josué vai conduzir essa liderança. Depois de Josué nós temos o período dos juízes. Temos vários juízes, temos o Sansão. O cabeludo está lá. O cabeludo está lá, exatamente. Depois a gente tem o período dos reis, que começa com Saul. Começa com isso, exatamente. Tem lá um reizinho, mas ele não uniu todo mundo, tá, gente? Está lá escondidinho lá na Bíblia. Lá. Mas o que uniu as 12 tribos? Saul. E daí depois de Saul vem Davi, que não é filho de Saul. E depois de Saul, aí vem depois de Davi vem Salomão, que era filho de Davi. Depois, e aí o reino se divide. Ainda depois vem Roboão, aí neto de Davi. Aí o reino se divide. 2 tribos, fica lá, Judá e Benjamim. Ao sul, com a descendência de Davi. Samaria, Israel. 10 tribos ao norte, Israel. Essas vão para o cativeiro sírio. Isso, assírio, né? Israel cai, o Império Assírio. A gente falou de Jonas agora há pouco aqui. Jonas foi a Nínive, capital do Império Assírio. Aí Judá depois cai para a Babilônia. E tudo aquilo que a gente viu no Deuteronômio daquele pacto, que é uma profecia, inclusive, condicional, tem uma condição, obediência. E que Josué falou, vocês não conseguem. Josué, lá atrás, falou, vocês não conseguem, já advertiu, vocês não têm condição de cumprir. Precisa da Brit Hadashah, da nova aliança. Yoshua precisa escrever em nós. Então está bem contextualizadinho. Aí depois nós temos Daniel justamente aqui, no cativeiro babilônico. Exatamente. E a pergunta que Daniel se faz é, quando a gente vai voltar? Quando a gente vai voltar? E a pergunta que a gente faz é, quando que isso vai acontecer? Ellen White fala assim... Quando Cristo vai voltar agora? Exato. Testemunho para Ministros, página 112. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Lá e do Idekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento. E logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Que aí acho que é o foco para ver. Por que a gente vai estudar Daniel, né? Nós temos que tudo está acontecendo exatamente agora, tudo está se cumprindo. E nós, da Igreja Adventista, nós temos já uma centena de anos, né, de história e começamos a ver o desgaste de algumas pessoas, desgaste da mensagem, desinteresse, uma busca mais pelo idealismo, uma busca mais por mensagens humanistas, porque parece que Jesus não volta e a pessoa vai perdendo a mensagem. Na falta de espiritualidade, qualquer espiritualidade passa a servir, né? Então, pessoal, mas não terminamos ainda não. Agora nós temos a participação aqui do nosso amigo que vai encerrar com uma oração do Marcos André. Então, Marcos, é com você. Amigos do canal Entre Linhas, estamos começando mais um trimestre, começando também mais um ano, um novo tema da lição da Escola Sabatina. Eu confesso que estou muito empolgado com essa lição, já que trata do livro de Daniel, que é algo que eu gosto muito de estudar. Gostaria de, antes de começar aqui a minha participação, agradecer você que chegou até esse ponto e desejar também um feliz 2020, um 2020 cheio de realizações e que possamos terminar esse ano um pouco mais próximo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, quem sabe, possamos terminar esse ano vendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo face a face, já que, segundo as profecias que vamos estudar, Jesus está muito próximo de voltar. Então, muito obrigado por você que tem acompanhado esse canal. Contamos sempre com a oração de vocês, mas é para orar mesmo, é para terminar o vídeo aqui, orar por nós, incluir aqui esse canal nas suas orações matinais, nas suas orações noturnas, porque nós necessitamos muito das suas orações. Aqui no estudo da lição dessa semana, basicamente o estudo está tratando da estrutura do livro de Apocalipse, do livro de Daniel, né? E mostrando que existe um personagem principal, que é Jesus. Sempre que você estuda um texto bíblico, se você não consegue encontrar Jesus naquele texto, você precisa estudar um pouquinho mais, porque Jesus ele é a entrelinha de toda a Bíblia. Se você não consegue encontrar Jesus Cristo, você não compreendeu o texto como deveria compreender. Aqui nós temos também os dois tipos de profecia que são falados aqui no livro de Daniel, né, que são apresentadas no livro de Daniel, que é a profecia clássica,
que é aquela profecia que tem uma dupla aplicação, né? Uma profecia que Deus usa estruturas do dia a dia, coisas do dia a dia para poder falar de coisas futuras, e também aquela profecia apocalíptica, que é quando Deus interfere, né, pessoalmente na história da Terra e modifica a história da Terra de uma maneira radical, né? Então, a primeira pergunta que nós temos aqui no estudo adicional de sexta-feira, perguntas para discussão, fala sobre a profecia de Daniel 2, quando Deus põe um sonho lá na mente de Nabucodonosor. Esse sonho, ele revela duas coisas muito importantes. Primeiro, que Deus ele está no comando da história desse mundo, ou seja, Deus ele é o Deus do macro, ele cuida de como as nações se movem, de como as coisas acontecem, e ele sabe tudo que vai acontecer e está no comando. Deus nunca perdeu o comando da história dessa terra. Mas essa profecia, ela também nos revela que Deus é capaz de entrar na nossa mente, é capaz de conhecer os nossos pensamentos, é capaz de conhecer aquilo que há de mais profundo em nós, né? Aí aqui a pergunta que nós encontramos aqui é como que essas realidades podem nos confortar, nos trazer esperança, né? E como você se sente ao saber que o Senhor conhece seus pensamentos, e por que a mensagem da cruz de Cristo é tão importante. Às vezes nós podemos ficar assustados, né, de saber que Deus conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas intenções mais profundas, né? E isso certamente, que Deus conhece também as nossas intenções pecaminosas, os nossos pensamentos pecaminosos, né? Pensamentos maus que eventualmente temos. Mas a cruz de Cristo nos revela que Deus faz o máximo para que possamos ser perdoados, né? Nada pode subsistir diante da cruz de Cristo. Nenhum pecado, nenhuma culpa pode ser grande demais para permanecer em pé diante da cruz de Cristo. Por isso, me conforta saber que Deus ele é um Deus amoroso e que conhece os meus pensamentos e, portanto, conhece as minhas necessidades também. Conhece onde eu preciso ser transformado, conhece onde eu preciso ser moldado segundo a sua imagem e semelhança. E quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu estou entregando a Ele não somente os meus pecados, mas também as minhas intenções pecaminosas, para que Ele possa me transformar, né? Eu sou alguém que precisa ser perdoado pelos pecados passados e preciso que as minhas tendências pecaminosas sejam mudadas para que eu possa viver uma vida santa junto com Cristo. E é isso que a graça nos faz, né? Ela não só nos perdoa, mas também nos transforma. Deus ele está, através do seu Santo Espírito, atuando no coração de cada um de nós para nos transformar. Então, o estudo da Bíblia, a oração e a presença do Espírito Santo em nós está nos transformando. E Cristo é aquele que nunca perdeu uma batalha. A prova é de que todas as profecias do livro de Daniel, aquelas profecias que contam a história desse mundo, por mais que a história tenha se movimentado para se estruturar diferente daquilo que Deus profetizou, ainda hoje, quando nós olhamos ao redor, especialmente a profecia de Daniel 2, nós vemos que o mundo está exatamente como Deus disse que estaria, né? Aí a pergunta número 2 diz assim: qual a diferença entre profecia clássica e apocalíptica? E cite exemplos. A profecia clássica é aquela profecia que ela tem uma dupla aplicação. Por exemplo, Isaías no capítulo 14, ele fala de Babilônia, mas pode ser aplicada também, ela é aplicada também a Satanás, que caiu do céu, né? Como caíste do céu, a estrela da manhã. Então isso, ela se aplica diretamente a Satanás também. Então é uma profecia de dupla aplicação. Deus pega um elemento do dia a dia e faz com que ela fale a respeito de coisas espirituais. Também Ezequiel capítulo 28, né, fala sobre o rei de Tiro, mas na verdade é uma aplicação para Satanás. Nós poderíamos falar, por exemplo, dos sacrifícios que aconteciam no templo, né, que era um rito que acontecia. Eles comiam a carne mesmo, né, eles não matavam só o animal, eles comiam a carne, se alimentavam e tal. E Deus usou isso como uma forma de pregar sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Cristo, sobre a salvação através do sangue do Cordeiro, né? Então, isso são profecias clássicas. As profecias apocalípticas são aquelas profecias que tratam apenas de um evento futuro
E esse evento não é um evento histórico normal, é uma intervenção direta de Deus. Como, por exemplo, nós podemos citar a vinda de Jesus Cristo, né? Essa é uma profecia apocalíptica. Jesus Cristo vem e muda totalmente a estrutura dessa terra. A profecia de Daniel 2, por exemplo, ela tem os dois fatores. Ela é uma profecia clássica, porque fala da história desse mundo, né? Dos acontecimentos da história desse mundo, e ela termina com a pedra que vem e é arremessada contra o pé da estátua, e essa pedra é Cristo. E essa é uma intervenção que torna ela uma profecia apocalíptica. Então, basicamente, é isso. Gostaria de dizer para você que quando a minha fé fraqueja, quando a minha fé está um pouco debilitada, eu procuro me lembrar das profecias, porque a profecia é o que diz para nós, para qualquer leitor, qualquer estudante da Bíblia, que a Bíblia é um livro divinamente inspirado. Porque nenhum ser humano conseguiria fazer profecias tão precisas e tão absolutamente cumpridas como nós temos, como as profecias bíblicas. Então, por mais que o homem se esforçasse para escrever um livro como a Bíblia, ele não conseguiria incluir as profecias. Então, se você de alguma forma duvida do que o texto bíblico tenha sido inspirado por Deus, lembre-se das profecias, estude um pouco mais as profecias e você vai ver que não há como um ser humano fazer um livro como é a Bíblia. Então eu gostaria de, nesse momento, orar com você, pedindo a Deus a sua bênção sobre a nossa vida e também sobre esse ano de 2020, né? Vamos orar? Santo e glorioso Deus, muito obrigado pelo estudo que tivemos até aqui, onde aprendemos um pouco mais sobre esse livro e aprendemos principalmente que o personagem principal desse livro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada verdade que descobrirmos no livro de Daniel durante esse trimestre possa servir para nos aproximar mais do nosso Salvador e aumentar a nossa fé em Ti. Nós pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor implante essas verdades no nosso coração, que o Senhor cuide desse ano de 2020, para que possamos ter um ano na Tua presença, um ano abençoado, e que possamos, Senhor, pregar o Teu Evangelho a outras pessoas, para que também outras pessoas tenham a oportunidade de se aproximar de Cristo como nós tivemos. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela oração. E vocês fiquem ligados aí no canal, porque nós teremos daqui a pouco a segunda lição, que vai ser de Jerusalém a Babilônia. Um detalhamento aqui do que o Ricardo já adiantou. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau.